Se essa perda eventualmente não vem, pode acontecer de você estar ganhando peso. Quanto tempo dura um inchaço após uma cirurgia de lipoaspiração? Se essa é uma dúvida aí que te preocupa e você gostaria de saber, esse é o momento de você entender tudo e mais um pouco sobre esse universo da cirurgia plástica, principalmente cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Você está no maior canal em quantidade de vídeos de cirurgia plástica dessa internet. Agora sim, antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações desse canal, ficar por dentro de absolutamente tudo que acontece nesse universo da cirurgia plástica. Agora sim, roda a vinheta. Meu futuro paciente aqui, quem vos fala, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, tem uma vida dedicada às cirurgias de contorno corporal, cirurgias da mama, desde presidente de associação, desde enfim. Vamos conversar um pouquinho mais sobre uma dúvida que é sim bastante comum, bastante frequente em pacientes que desejam realizar lá sua cirurgia, estão ali no planejamento da sua cirurgia de contorno corporal, lipoaspirações e também abdominoplastias. Bom, de fato é uma preocupação muito comum essa questão do edema, do inchaço que vai ali suceder às cirurgias. É óbvio, muitos pacientes querem planejar sua viagem, muitos pacientes querem planejar sua volta ao trabalho, muitos pacientes querem planejar as férias na praia, faz parte. Então vamos entender um pouco mais como isso funciona. Todo o processo de lipoaspiração ele vai gerar um trauma no tecido gorduroso, quer dizer, a retirada de gordura vai desencadear ali um processo inflamatório e isso gera inchaço, gera edema. Para além disso, a gente tem infiltração de líquidos que acontece em toda e qualquer lipoaspiração. Para além disso, a gente tem o processo de cicatrização normal ali que vai suceder a lipoaspiração. Agora entenda, é totalmente diferente quando a gente fala de um paciente que está totalmente dentro do peso ideal, que a gente vai lipoaspirar uma quantidade menor de gordura, e um paciente que está fora do peso ideal, em que a gente vai precisar eventualmente lipoaspirar uma quantidade até maior daquilo que a gente gostaria, está planejando, enfim. Então, dentro dessas duas situações, é óbvio, é razoável a gente imaginar que a gente vai encontrar processos diferentes, a gente vai encontrar evoluções diferentes, né? Um paciente que a gente tem que lipoaspirar um volume maior, paciente mais cheinho, a gente vai ter um processo, um inchaço, um edema um pouco mais prolongado, paciente mais magrinho, mais sequinho, a gente vai fazer uma lipo mais de detalhe, a gente vai ter um inchaço reduzido, certo? Para além disso, tem uma regrinha que eu sempre comento com os pacientes, óbvio, que vale para a lipo HD, que é a cirurgia que eu realizo na imensa maioria das vezes. Para além disso, com utilização de tecnologias, né? Tecnologias ali que vão favorecer muito a melhor recuperação, certo? Uma coisa que eu sempre digo para os pacientes, primeiro mês, ao fim de 30 dias, você vai encontrar ali ao redor de 50% do resultado global da sua lipoaspiração, da sua lipo de alta definição. Você vai ver sim já algumas melhoras. Se você for muito magrinho, às vezes a melhora vai ser bem mais discreta, porque o inchaço ele acaba camuflando, né, aquela gordura que foi retirada, mas o paciente um pouco mais cheinho já vai ver uma boa melhora ali, talvez 50% do resultado, só que os detalhes talvez demorem um pouquinho mais, em torno de 3 meses, 60% a 70% do resultado. Depois, nos 6 meses restantes, que vão inteirar ali 9 meses, você vai ter os 30% residuais, certo? Aqueles 30% do finalzinho, eles são mais demorados mesmo. Agora, eu quero que você se atente a essa informação que eu vou dizer para você agora. Os 3 primeiros meses, normalmente o paciente perde peso e perde medida. E se o paciente não se cuida, muitas vezes ele está engordando, está perdendo peso e está perdendo medida, certo? Exatamente isso que você ouviu. Então, a gente muitas vezes perde a referência nos 3 primeiros meses em virtude do inchaço. E aí, às vezes pode acontecer do paciente chegar ao final dos 3 meses, ficar esperando um resultado a mais, esse resultado não vir em virtude de um ganho de peso, se ele não se cuidar. E aí entra um cuidado muito importante, que é o cuidado em relação à dieta e já o início às atividades físicas nos primeiros 3 meses, que são os meses em que você perde um pouco a referência, certo? Então se atente a esse cuidado, se atente a esse detalhe importantíssimo, uma coisa que a gente utiliza muito na nossa clínica, que é o acompanhamento por um nutricionista direcionado para cirurgias plásticas, justamente para acompanhar a sua dieta, para que a tua dieta esteja ajustada à tua atividade, para que você realmente garanta que não ganhe
peso, não ganhe gordura, melhor dizendo, após ali no processo da sua lipoaspiração. Outra coisa importantíssima que eu sempre digo para os pacientes: fez uma lipo, espere talvez uma perda de peso que seja pelo menos de 1 quilo, 1,5 kg. Se essa perda eventualmente não vem, pode acontecer de você estar ganhando peso, certo? Então 3 meses, espere pelo menos uma perda de 1 quilo, 1,5 kg, pode chegar até 6 quilos, certo? Dependendo da condição da lipoaspiração. Então, se programe, se cuide para que esse resultado venha, para que a sua cirurgia traga o melhor resultado possível para você e que você, de fato, não se frustre aí na sua recuperação, certo? Lembre que toda lipoaspiração vai gerar trauma, toda lipoaspiração tem inchaço. Quanto mais gordura a gente precisar lipoaspirar, mais inchaço, mais edema pode acontecer. Agora, é óbvio, existem tecnologias que vão ajudar a gente a reduzir todo esse edema, esse inchaço, e aí entra a utilização de drenos, aí entra, inclusive, utilização de algumas tecnologias, entre elas a lipoaspiração ultrassônica, que é bastante interessante para a gente ajudar a reduzir o atrito com a lipoaspiração, quer dizer, diminuir sangramento, diminuir roxo, diminuir dor. Então, são tecnologias que ajudam muito na melhor recuperação do paciente, e aí é óbvio, você precisa pesquisar um pouquinho mais para encontrar esses profissionais que utilizam boas tecnologias, e aqui eu vou citar algumas: Vaser, anota aí, Vaser com V, Safer com S, Microair com M, o próprio Argo também, Renuvium, enfim. Então, quando você procurar um profissional, busque por esses nomes, busque por essas tecnologias, porque aí sim você certamente vai ter aí acesso a uma cirurgia, idealmente, óbvio, todas essas tecnologias juntas, você vai ter acesso a uma cirurgia de ponta. Certo, meu futuro paciente? Ficou alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários. Se você está planejando realizar uma lipoaspiração, se não, escreva qual cirurgia você gostaria de realizar. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!